Senhor, meu Deus e meu Pai, querido, amado, bendito, eu e tuas filhas estamos aqui, Senhor, para receber de Ti. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade neste lugar, nesta reunião, e que Tu possas, Senhor, passar para nós aquilo, na essência daquilo que a Tua palavra quer dizer. Me ajuda, Pai, a ser um canal fidedigno da Tua palavra, da Tua mensagem. Aumente a nossa capacidade intelectiva e aumente a nossa capacidade espiritual de compreensão, para que nós possamos exceder aquilo que é o natural e passear pelo Teu sobrenatural através da Tua palavra. Te pedimos já te agradecendo, no nome de Jesus, amém. Vamos contextualizar. Hoje é o último capítulo do primeiro livro de Samuel. E na sexta-feira a gente estudou 2 capítulos juntos, porque eram pequenos para adiantar, né? Então, a Filístia declara guerra contra Israel. Davi, que morava numa cidade que o rei Aquis, que é um rei filisteu, havia doado a ele, mente por 1 ano e 4 meses ao rei, dizendo que estava combatendo os inimigos os inimigos da Filístia, né? Que estava agindo em prol desse governo, né? Mas, na verdade, ele estava atacando os inimigos de Israel. Ele continuava agindo como um israelita temente a Deus e como um ungido do Senhor, né? Agora Davi se vê num dilema, pois Aquis o convoca para a guerra e ele vai, né? Ele é convocado e vai para a guerra. Mas Deus sempre trabalhando, sempre tendo Davi ali sob seus olhos. Quando eles chegam à frente dos 4 outros reis dos reis filisteus, né? Porque a Filístia eram 5 cidades, reinos, né? E Aquis era um deles só, e um dos reis só, e os outros 4, quando viram Davi chegando com um exército filisteu, se viram contra Aquis e contra e Davi, e aí Aquis resolve mandar Davi de volta para Ziclag, né? E ao chegar lá em Ziclag, ele vê que a cidade fora invadida pelos amalequitas, que estava tudo incendiado e todo o povo e seus animais haviam sido levados. Davi e seus homens partem atrás dos amalequitas, encontram um egípcio. Esse egípcio tinha sido maltratado pelo exército lá e largado no caminho. E esse cara entrega aonde os amalequitas estão. Então Davi e os seus homens encontram lá com todos e matam a todos os amalequitas, recuperam seus bens que foram levados e os seus animais e tudo mais, inclusive o povo, recupera todas as famílias, todo o povo que tinha sido levado em cativeiro, inclusive as esposas e os filhos de Davi. Davi volta dessa pequena batalha e divide igualmente os despojos de guerra. Começando o último capítulo, o capítulo 31. Versículo 1. Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Giboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, e ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: tire sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos, em outras traduções ele diz, esses filisteus incircuncisos, não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz, que estava muito apavorado, não quis fazer isso. Ele mataria o rei e mataria um ungido do Senhor. E ele, com muita sabedoria, não fez isso.
Então Saul pegou sua própria espada e se jogou sobre ela. Ele fez aquele velho harakiri, né, que os japoneses faziam. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre sua própria espada e morreu junto com ele. E assim morreram naquele dia Saul e seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam do outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e seus 3 filhos caídos no monte Giboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para sua terra, para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram, em algumas traduções diz que foi naquele deus Dagon, tá? Ou seja, botaram no templo. Aqui diz Astarote, em alguns outros diz Dagon. E pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-San. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube o que os filisteus haviam feito com Saul e os seus moradores, mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira até chegarem a Bet-San. Tiraram da muralha os corpos de Saul e de seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras, e jejuaram por 7 dias. Aqui a guerra se resume no primeiro versículo, que diz que eles perderam e perderam feio, muito feio. Eles já não têm mais saída nenhuma. Os filisteus cercaram Saul e mataram os 3 filhos, seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Jonatas, o amigo de Davi, foi morto na guerra. Os arqueiros alcançam Saul e o ferem gravemente. Já não há mais esperança para Saul. Os filhos dele foram mortos e ele foi ferido gravemente, ferido de morte, né? O texto diz que Saul entra em desespero e pede que o escudeiro o mate. Quando o escudeiro se nega por temor a Deus, Saul se lança em cima de sua própria espada e se mata, e os seus soldados morrem juntos. Menos de 24 horas depois que ele tinha se consultado com aquela vidente, onde o espírito de Samuel, lembram? Avisou de sua morte dos seus filhos. O texto continua e diz que eles pegam a armadura de Saul e colocam no templo de Dagon, de Astarote, de Dagon, né? Sei lá. Certamente fazendo uma conexão com a conquista da Arca da Aliança. Lembra que eles levaram a arca lá para o templo de Dagon? E aí Dagon, na primeira noite, cai de cara na arca. Se prostra, né? Ele cai de frente para a arca. Na segunda noite, eles levantam Dagon. Na segunda noite, Dagon cai de novo. E aí ele já cai sem braços, sem cabeça, sem pernas, porque tudo se quebra. Lembra disso? Eles fizeram a mesma coisa, agora levando a armadura. Cortam a cabeça de Saul e expõem o corpo de Saul. Chegamos ao final da saga de Saul. E vemos aqui um suicídio simbólico, porque não foi Davi, não foram os filisteus que tiraram a monarquia de Saul, mas foi o próprio Saul que tirou a monarquia de Saul. Ele rejeitou Deus e perdeu o seu poder. Davi confiou que tudo estaria nas mãos de Deus, e foi exatamente o que aconteceu. Ele não precisou agir contra Saul, porque Deus, na sua fidelidade, fez com que as coisas andassem do jeito que Saul foi se levando, né? E Deus se manteve fiel. E Davi, mesmo com seus erros ali, ele
no cômputo geral, se manteve fiel, não fazendo nenhum mal a Saul. O interessante é que o livro termina como começou. Olha bem isso, gente. Olha essa sacação. O livro termina do jeito que começou. O povo de Israel sendo derrotado pelos filisteus, a Arca da Aliança sendo levada, o líder de Israel sendo morto no mesmo dia, junto com os seus filhos. Os 3 foram mortos no mesmo dia. E o líder era Eli, lembra? Eli era o juiz e era o sacerdote. E seus filhos Finéias e Hofni, que foram mortos, e os 3 morreram no mesmo dia, que eram aqueles levitas que não estavam segundo a vontade do Senhor, né? Que estavam corrompidos. Agora o livro termina do mesmo jeito, os filisteus vencendo a guerra, a armadura de Saul sendo levada e o líder de Israel e seus 3 filhos morrendo no mesmo dia. Aqui é a lição da lição, né? O que podemos aprender com a história de Saul e de Davi? Quando o autor escreve o primeiro livro de Saul, fica claro que não é apenas um livro histórico que ele está escrevendo, um livro histórico que registra apenas fatos. Ele conta histórias verdadeiras, sim, mas ele possui um propósito, uma mensagem. Ele vem logo depois do livro de Juízes, que termina com a frase: não havia rei em Israel. E as coisas ali estavam um caos completo, né? O autor descreve a necessidade de uma monarquia, porque eles precisavam de ordem. E a expectativa estava em um rei. A expectativa dessa ordem, né, que estava tudo um caos, era exatamente no levante de um rei para Israel. Porque eles deixaram de reconhecer Deus como rei, o rei das suas vidas, o rei do seu povo, né? Então, o autor de Samuel não esconde as falhas de Davi, a insubordinação de Saul com Deus e seu desvio e queda. Ele não esconde nada disso. Davi, apesar dos pecados, era um homem segundo o coração de Deus, pois ele se humilhava, se humilhava e voltava para Deus, se retificando com ele. Ele não se comprazia no erro, no pecado. Ele percebia, ele se mortificava. A gente vê isso nos Salmos. Ele se mortificando com os seus pecados e se retificando com o Senhor, ele se endireitando com o Senhor. E é isso que o Senhor espera da gente. Ele não espera que nós não sejamos, que sejamos perfeitos e não pequemos mais. Melhor seria se a gente fosse assim. Mas ele sabe das nossas imperfeições e das nossas limitações. Então, o que ele espera é que a gente se reconsidere, que a gente se reconstrua, que a gente se retifique, que a gente se reerga diante dele, né? Davi se preocupava com Deus, em não entristecer a Deus. O que nós vemos com Saul e Davi é que o rei humano não deu conta de resolver o problema. Que o rei, segundo o coração de Deus, nos ensina muito para que possamos seguir o exemplo de Davi, que é um homem que ama a Deus, é um homem segundo o coração dele, ele ama a Deus. Vemos que Davi não dá conta disso, né? A gente vai ver isso mais a miúde agora no segundo livro, que Davi não dá conta. Mas isso nos aponta para Jesus. Esse livro e o próximo e todo o Velho Testamento, às vezes de uma forma mais contundente, como é esse livro que a gente está terminando e como é o livro que vem, segundo o livro de Samuel, é bem contundente a flecha apontada para Jesus, né? Samuel, ele é a personificação de Jesus.
ele prefigura, a palavra é essa, ele prefigura Jesus, sabe? A Bíblia é cheia disso, de homens e mulheres que prefiguram a vinda de um, de outro. Então, tem muito disso. E assim, muitos homens prefiguram a vida de Jesus. E Davi é o que mais que a gente encontra, porque o Davi é o Messias ungido. Só que é o imperfeito. E Jesus é o Messias perfeito, é o rei perfeito, é o ungido perfeito. Então, Davi prefigura Jesus. Davi, nós vemos que Davi não dá conta, isso nos aponta para Jesus, que é o verdadeiro rei. Jesus é o rei perfeito, o Davi perfeito. Toda essa história aponta para Jesus e deixa claro que esse povo necessita de salvação. Lembra de algum outro povo? Nós precisamos de salvação. O povo de Israel precisa de salvação. E nós continuamos precisando de salvação. A gente já se salvou, nós aqui. Nós já reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas o povo da terra precisa de Jesus, precisa de salvação. E o nosso dever é levar essa salvação. É levar o Jesus Salvador. É levar o Messias perfeito, o Davi perfeito, que é Jesus. O rei humano toma e toma. O rei Jesus é aquele que se doa e que doa completamente ao ponto de ser tão fiel e fiel até a morte, e morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida plena e vida em abundância e vida com saúde, com prosperidade, com perfeição, com felicidade. Ele é o rei verdadeiro, ele é o rei perfeito. Então, todo esse livro que a gente leu, ele se encerra numa única mensagem, né? Que Deus, na sua sabedoria, na sua infinita misericórdia e sabedoria, ele nos enviou o seu Filho para que nós fôssemos livres de todo pecado, para que nós conhecêssemos a glória e a grandeza e a alegria de Deus, para nos reconciliar com Deus. E é isso. Saul foi o rei imperfeito, Saul se perdeu no caminho. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ainda assim é um homem imperfeito, mas que não se perde no caminho. Davi é o ungido, é aquele que veio para salvar o povo de Israel, mas não deu conta, porque ele não era Deus. Ele era a prefigura do que viria, que era o Deus encarnado, que era Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo. Deus é triuno. Deus é Pai, sendo Deus, o Criador, nosso Pai, Abba Pai, sendo Filho, nosso Yeshua, o nosso Salvador, o nosso Emanuel, e sendo o Espírito Santo, nosso Consolador. Então, Davi, ele prefigura a vinda da porção divina que veio até nós para nos livrar de todo o mal, de toda doença, de todo pecado. Ele veio até nós para morrer morte de cruz, como Cordeiro perfeito, livre de todo pecado, para levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, para que nós fôssemos justos e justificados segundo o seu sangue vertido na cruz. Ele veio para que nós fôssemos sarados, salvos, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós tivéssemos a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, para que nós entendêssemos que o fardo
é leve, o jugo é macio, para que nós entendêssemos que devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo por nós, para que nós entendêssemos que a gente nunca está sozinho, porque todo o tempo da nossa vida Jesus está conosco. Todo o tempo, 100% desse tempo, Jesus está conosco. E é isso, gente, que eu tinha para dizer, e é isso que a gente finaliza primeiro livro de Samuel, falando sobre Jesus, que é o nosso alvo, que é o nosso amor, é o amor maior, que tem que ser o amor maior da nossa vida, que tem que ser o nosso tudo, porque ele nos dá tudo. Então ele é o nosso tudo. E nós temos que ficar guardadinhas sob o guarda-chuva dele. E eu queria que vocês falassem mais alguma coisa, que ainda dá um tempinho aí, para que nós comecemos agora o nosso segundo livro, né? Alguém? Ju? Hoje eu tô só recebendo, gente. Nem consigo falar aqui, mas recebi. Uma benção. Obrigada, Sandra. Nada, meu amor. Que isso. Eu que agradeço muito a chance de estar aqui. Mesmo que seja só eu e você, que sobramos nós duas aqui. E a quinta-feira a gente começa o segundo livro de Samuel, onde a gente vai ver a história de Davi, que é uma história densa, é uma história forte, muito forte, que Davi comete muitos erros, mas ele nunca abandona o Senhor. E esse é o diferencial. E Davi passa a mensagem das nossas vidas através desse segundo livro. E assim, eu incentivo que todas vejam, todas, nem que seja pela gravação que eu sempre coloco no YouTube, para que a gente consiga se ver pelos olhos de Davi. Que a gente erra, a gente sai da visão, a gente crê em coisas erradas, a gente cultua coisas erradas, mas a gente tem como se retificar e voltar para os caminhos. Sempre, sempre, sempre. Porque na cruz ele nos deu o caminho da salvação, o caminho do reencontro, o caminho da retificação. E a gente vai estudar isso a partir de quinta. E é isso. Vamos orar então, vamos terminar a nossa reunião orando. Tem alguma oração em especial, Ju? Não, da minha parte não. Só Que bom. agradecer. Que bom. Então vamos lá. Senhor Deus, Pai de amor, de misericórdia e luz, Pai amado, Pai querido, através do nome do Teu Filho, nós te pedimos que seja com cada uma das meninas aqui representadas e com suas famílias, cuidando delas, Pai, cuidando dos seus trabalhos, das suas vidas. Cuida, Pai, com todo o seu carinho, com todo o seu amor. Aonde puder, Pai, aliviando seus julgos, aonde puder, Pai, trazendo-lhes paz e reconforto. Cuida, Senhor, de todos aqueles que precisam de Ti, Pai. Te peço nessa noite em especial pela Rosimeire. Pai, a sogra da Carla, cuida dela, Senhor, que ela está tão sofrida, Pai, porque perdeu o seu companheiro, o seu marido, o companheiro de uma vida inteira. Sê com ela, Pai, ajude-a, Pai. Que Teu Espírito Santo bendito possa consolar o coração dela, que ela possa, Senhor, encontrar com um varão, uma varoa sua, para que ela tenha contato com Teu Filho, que ela possa conhecer o Teu Filho e que ela possa, Pai, fazer parte dessa família tão preciosa que é a Tua família, a família de filhos que Tu tens, Pai. Ajuda, Pai, que seu coração está tão sofrido, tão dolorido, ajuda.
Ajuda sempre, Senhor. Que o Espírito Santo console essa dor dela. Te peço, Pai, pela minha filha, que se não está na estrada, a qualquer momento irá pegar a estrada de volta para sua casa. Que ela e Vanessa, Pai, estejam sob seu manto de luz. E que tu possa, Pai, cuidar da saída de todo o trajeto e da chegada dela. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos sonos, que como está escrito em tua palavra, lá em Salmos, que a gente deite a cabecinha no travesseiro e durma o sono dos justos, que a gente durma em paz, Pai. Que nenhuma circunstância seja suficiente para tirar a nossa paz, a paz que tu nos entrega, a paz que excede o entendimento. Que o nosso sono seja restaurador, reconfortante, saudável, e nossos sonhos, Pai, sejam somente uma forma de contato contigo, que tu possas falar conosco segundo os nossos sonhos, Pai. Esteja conosco nesse trabalho de sacrossanto, Pai, de estudar a tua palavra todos os dias. Te agradeço por tudo, Pai, tudo. Eu e Ju te agradecemos por tudo, tudo que és, por tudo aquilo que nem sabemos que tu fazes nas nossas vidas. Te agradecemos mais uma vez. No nome do teu Filho Jesus, nosso amado e querido Salvador. Amém. Amém, querida.